Eu começo, então, a leitura do meu texto. Em 1958, Simondon defendeu a sua tese principal de doutorado, justamente a individuação à luz das noções de forma e de informação. E a individuação, como ficou conhecido o texto, só foi integralmente publicado em 2005. Todas as publicações anteriores eram parcelares. E, mesmo assim, no bojo do sucesso dos textos relativos à filosofia da técnica. A minha tentativa de leitura da individuação é como um livro de ontologia, como um livro dedicado ao eterno problema da relação entre o múltiplo e o uno, ainda que o tratamento dado por Simondon a esse topos seja efetivamente riquíssimo e original. O fio condutor da reflexão que me proponho a fazer aqui é justamente o princípio de individuação e a maneira como Simondon o concebe enquanto um postulado. O principium individuationis, tal como foi tematizado pelos antigos, pelos medievais e pelos modernos, contém a prefiguração de toda a individualidade constituída, juntamente com os seus atributos essenciais e acidentais. Explicar dessa maneira uma gênese individual implica em pressupor um princípio como origem, como termo originário, portando em si um elemento capaz de fazer de um indivíduo qualquer aquilo que ele é. Portanto, o seu ser ou a sua quididade, a sua quiditas. Esse foi justamente o papel do princípio de individuação ao longo da história da filosofia, asserido para explicar a individuação a partir da diferenciação interna de uma comunidade genérica, o que distingue, por exemplo, este homem singular, João, dos outros membros da espécie ou do gênero humano. Simondon argumenta que o modo tradicional de compreensão da gênese ôntica parte da existência do indivíduo em busca do processo de sua constituição, perfazendo nesse percurso uma genealogia a contrapelo, a saber, uma ontogênese invertida. Pois, partindo do indivíduo já constituído, aspas, restaria por demonstrar precisamente o fato de que a ontogênese pudesse ter como condição prévia um primeiro termo. Pois, um termo, qualquer que ele seja, já é um indivíduo, ou, ao menos, algo individualizável, e que, enquanto tal, pode ser fonte de quididade, ou de essencialidade. Uma quididade, portanto, que pode trocar-se em múltiplas quididades e, portanto, podendo funcionar como suporte de relação. Ora, tudo aquilo que pode ser suporte de relação, continua a citação, já tem o mesmo modo de ser que o indivíduo, ainda que seja o átomo, a partícula indivisível e eterna, a matéria-prima ou a forma. Fim de citação. Com isso, Simondon confronta-se, então, com as duas modalidades mais conhecidas de formulação do princípio de individuação. Por um lado, com o monismo ontológico, que considera o ser como ser substancial, como unidade fundada sobre si mesmo e resistindo a toda alteridade. Por outro lado, contra as várias vertentes do ilemorfismo, fundado na polaridade entre forma e matéria, que explica a individuação, por exemplo, como matéria signata, a saber, a partir de uma primeira matéria informe que recebe a impressão formal, num primeiro momento, do gênero, depois da espécie, por fim da singularidade, com a qual pode dar-se conta da pluralidade individual a partir da unidade da espécie. Simondon inverte essa perspectiva, considerando primordial não o indivíduo, mas o vir a ser, o processo de sua constituição, processo de geração de uma existência singular
que, por sua vez, reflete e exprime o desenvolvimento, o regime, as modalidades desse processo de tornar-se ente. Ontogênese adquire, nesse quadro categorial, um sentido metafisicamente infinitamente mais amplo do que o tradicional. Cito: a palavra ontogênese retoma toda a sua significação se, em lugar de conceder-lhe o sentido restrito e derivado de gênese do indivíduo, por oposição a uma gênese mais vasta, por exemplo, da espécie, fazemo-la designar o caráter do devir do ser. A oposição entre ser e devir só pode ser válida no interior de uma certa doutrina que suponha que o modelo próprio do ser é a substância. Mas é possível também supor que o devir é uma dimensão do ser e que corresponde à capacidade que tem no ser de defasar-se em relação a si mesmo, de resolver-se a se defasar. Defasar significa desdobrar-se, distribuir-se em fases. Fim de citação. Pensar o indivíduo a partir do desdobramento de um ser pré-individual em fases de ontogênese, como pretende Simondon, implica pensar a individualidade por participação, a saber, como elemento numa individuação processual vasta e permanente, pela mediação da carga de realidade de um ser pré-individual que todo indivíduo constituído contém e expressa juntamente com seus potenciais de atualização. Indivíduo é pensado, então, sobretudo como um sistema e como um sistema em equilíbrio meta-estável, a saber, sempre diferindo de si mesmo em constante relação entre interioridade e exterioridade. Poderíamos dizer, em resumo, o ser não é mais substância, o ser é relação. E toda verdadeira relação dá-se no desdobramento de sempre novas individuações. Se há objetos físicos, se há objetos cujo modo de ser é técnico, existe também a individuação vital, que não se produz, como no plano físico, unicamente de forma quântica, a saber, de maneira brusca e definitiva, cindida nos limites do corpo, em uma oposição entre indivíduo e meio, senão que, no vivente, a individuação desdobra-se de outro modo, a saber, num modo fundamental de devir perpétuo, num regime de ressonância interna que exige a comunicação contínua com o meio e o processamento de informação enquanto condição de vida. Falar-se aqui em forma é fraco, preferível seria usar o termo informação. No interior do vivente, temos, por sua vez, a região do psiquismo, cito, que é o prosseguimento da individuação vital em um ser que, para resolver a sua própria problemática, está obrigado a intervir ele próprio como elemento do problema através da sua ação, isto é, como sujeito. O sujeito pode ser concebido como unidade do ser, enquanto vivente individuado, e enquanto ser que representa em sua ação através do mundo como elemento e como dimensão do mundo. Os problemas vitais não estão encerrados sobre si mesmos, a sua axiomática aberta só pode ser saturada por uma série indefinida de individuações sucessivas que comprometem sempre mais realidade pré-individual e a incorporam na relação com o meio. Afetividade e percepção integram-se em emoção e em ciência e supõem o recurso a sempre novas dimensões. Fim de citação. Sabemos que no período de sua produção intelectual, orientado a partir dos planos editoriais para um livro intitulado A Vontade de Poder, ensaio de transvaloração de todos os valores, a tarefa a si mesmo atribuída por Nietzsche consistia, como programa, em integrar ser e devir,
numa interpretação global da existência que não se limitava a uma mera inversão nas relações de prioridade entre ser e devir, mas que, sobretudo,